Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Nós, naturalmente, damos valor a algumas coisas na nossa vida. E é claro que cada um dá valor a certas coisas dependendo da área da sua vida. Um exemplo que a gente pode dar muito bem são as mães. As mães geralmente dão muito valor aos filhos. E quando nós direcionamos, às vezes, para a área material da nossa vida, muitas vezes nós trabalhamos muito e conquistamos um bem material. E às vezes nós damos muito valor a esse bem material que nós conquistamos. Às vezes trabalhamos muito honestamente para conquistar uma casa. E nós cuidamos muito bem dessa casa. Às vezes compramos um carro e nós damos muito valor a esse carro, cuidamos dele de acordo com as nossas capacidades, dando a esse objeto que nós compramos o devido cuidado por ter sido difícil de se conquistar. E assim por diante. Algumas pessoas dão valores a outras pessoas e algumas pessoas dão valores a coisas materiais. E isso acabam sendo os nossos tesouros. Os nossos tesouros são as nossas batalhas diárias que nós temos que proteger para poder manter perto de nós. Por isso, as mães sempre cuidam muito bem dos filhos para que eles possam continuar perto delas e manter-se vivos nesse plano carnal. E com toda certeza, educados dentro de um ensinamento que possa fazer com que se tornem pessoas melhores. E por isso a gente percebe muito bem que as mães se utilizam muito do ensinamento de Cristo para poder cuidar dos filhos. Porque a palavra de Cristo é uma palavra que nos ensina a sermos pessoas melhores. E outras pessoas cuidam muito bem das coisas materiais que ganham. Não que elas não possam ter bens materiais. Elas podem sim, mas elas dão aquele devido cuidado por terem sido difíceis de conquistar e assim valoriza aquilo de acordo com as leis de Deus. Nós temos que compreender isso também. Nós temos que saber dar valor corretamente às coisas materiais. Primeiro vem o nosso irmão e o amor a Deus sobre todas as coisas, para depois você valorizar as coisas materiais. Se você trabalhou muito para conquistar uma casa, você tem que cuidar dela, ter assim o devido compromisso para que não perca essa casa. Ou seja, pague suas contas em dias, reforme caso seja necessário, mantenha a casa sempre limpa e assim por diante. São os nossos tesouros que nós precisamos de cuidar. Por isso, nós quando temos esses bens materiais na nossa vida ou pessoas importantes na nossa vida que nós precisamos de cuidar, quando nós temos que entregar essas pessoas a mãos de outras pessoas, nós passamos a nos preocupar, porque nós queremos deixar as pessoas que nós amamos e os bens materiais que nós conquistamos com pessoas de confiança. Por isso, muitas vezes as mães se preocupam muito com quem seus filhos irão casar, porque querem que os filhos estejam com alguém que dê, no mínimo, aquilo que eles oferecem para seus filhos. É o mínimo que alguém que vai assumir um casamento tem que fazer. É oferecer no mínimo o que os pais ofereciam para os filhos. E quando a gente vai confiar algum bem material nossa a outra pessoa, nós nos preocupamos porque nós queremos que a pessoa trate e cuide daquilo que nós conquistamos com muito esforço e trabalho, com o mesmo cuidado que nós teríamos. Nós podemos ver muito bem, às vezes, no empréstimo, às vezes de um carro. Às vezes emprestamos o nosso carro para uma pessoa, preocupado que a pessoa tenha o devido cuidado, e quando a pessoa nos devolve aquele veículo que nós emprestamos, às vezes está em condições deploráveis. Às vezes a pessoa danifica o veículo, entrega às vezes sem combustível, entrega ele sujo, ou seja, não teve o devido cuidado com aquilo que é o seu bem material, é o bem que você trabalhou para conquistar. E por isso, nós escolhemos e identificamos as pessoas nas quais nós iremos confiar aquilo que nós consideramos os nossos tesouros. É claro que sempre colocando à frente as pessoas. Nós não podemos esquecer isso. Nós estamos contextualizando aqui as coisas que nós conquistamos na nossa vida. Entre
as pessoas e entre as coisas materiais, mas sempre coloque à frente as pessoas. Primeiro, valorize as pessoas. Os bens materiais são coisas secundárias. Por isso, se você às vezes emprestou o seu veículo para uma pessoa e ela te devolveu de forma que você não gostou, não precisa criar inimizade com essa pessoa, não precisa de brigar com essa pessoa, porque primeiro vem a necessidade do seu irmão. Às vezes o seu irmão precisava daquele veículo para levar alguém ao hospital, para ajudar o próximo. Mas é claro que ele deveria ter, no mínimo, o compromisso cristão de amar o próximo como nós nos amamos. Mas por sabermos que as pessoas são livres e algumas fazem escolhas erradas, é claro que nós acabaremos nos deparando com pessoas que não irão valorizar o próximo da mesma forma que às vezes nós valorizamos. Entendendo isso e compreendendo isso, nós podemos entender hoje a nossa liturgia da palavra. Deus entregou o seu filho a Maria. E o anjo Gabriel diz que Deus viu graças aos olhos de Maria. Ou seja, Maria era uma pessoa na qual Deus poderia confiar de olhos fechados em entregar o seu filho, porque ela teria a devida responsabilidade em cuidar dele com o compromisso de levar a palavra junto, de servir aquilo que Deus esperava. Tanto que foi o que aconteceu. Deus entregou o seu filho amado, seu filho primogênito, para que Maria pudesse cuidar e assim se cumprisse as profecias. Ele entregou com confiança, com amor e ainda, como nós sabemos muito bem, disse que ela seria bendita entre todas de geração em geração. Tanto que as nossas gerações que nós vivemos hoje, proclamamos exatamente que Maria é santíssima, que é virgem imaculada, sem pecados. Por isso, nós temos que ter esse mesmo compromisso com Deus de mostrar que Maria é uma pessoa importante no nosso contexto bíblico. É claro que ela não é o Filho de Deus, ela não é Deus, mas é um personagem importantíssimo para que Jesus pudesse realizar aquilo que foi convidado a realizar no meio de nós, que é trazer a palavra de Deus, ser o cordeiro imolado e assim trazer para nós a nossa salvação. Ela foi indiretamente instrumento de Deus, que Deus confiou e que cumpriu aquilo que Deus esperava dela. Os comentários do vídeo de hoje, nós temos aqui o comentário da Márcia Souza, que nos mandou: Amém, paz do Senhor esteja com todos nós, eu faço minha parte e espero no Senhor. Amém, que assim seja, corretíssimo, é a forma que nós devemos nos comportar, fazer a nossa parte para poder nos aproximar daquilo que Deus nos convida a viver e não ficar, às vezes, preocupado com o que os homens esperam de nós, mas sim com o nosso compromisso com a palavra de Deus. A Doreci nos mandou: bom dia, missionário Wagner. Hoje é um dia que estou revivendo todo o momento do último adeus do meu Pedro. 2 anos de falecimento. Me dói muito. Peço a Deus conforto, mas não dá para esquecer fácil. E é muito difícil. Não é porque ele morreu que elogio. É porque ele foi um grande homem, elogiado por toda a família, um grande esposo, bom pai, bom amigo, elogiado por toda a população e região. Mas tenho que agradecer a Deus, pois Ele me deu, não deixou ele sofrer, meu Deus não deixou ele sofrer. Só tenho que agradecer ao nosso Redentor. As saudades são eternas. Essas carinhosas representam em meus 3 trilhos e eu. Sou difícil de rir e fácil de chorar. Exatamente, a gente tem algumas pessoas que apresentam-se em nossas vidas como anjos de Deus e acabam trazendo grandes aprendizados, trazendo para a gente alegria, força, e às vezes essas pessoas acabam nos deixando para a morte e nós acabamos ficando com saudades dessas pessoas. Claro que temos aí a esperança em Cristo de poder alcançar o encontro novamente com essas pessoas através
da ressurreição que Cristo nos prometeu. Então, todo momento certo, claro que a gente deve sofrer sim, a gente deve sentir essas dores, assim como Cristo nos demonstrou quando seu primo morreu, que ele chorou, e nós também devemos chorar as nossas dores, mas que as dores sejam choradas nos momentos certos e compreendermos que no momento certo nós reencontraremos todos aqueles que fizeram parte da nossa vida e que serviram a Deus. A Cristiane Anício nos mandou: bom dia, missionário Wagner, parabéns pela passagem do seu aniversário. Que Deus continue te abençoando poderosamente, derramando sobre sua vida graça e paz. Muito obrigado, Cristiane Anício, que Deus te abençoe, que a paz esteja no seu coração. A Yara Rodrigues nos mandou: parabéns, missionário Wagner, feliz aniversário. Sua reflexão nos dá paz sempre. Deus lhe abençoe e o livre de todo o mal. Amém. Muito obrigado, Yara Rodrigues, que Deus te abençoe. Obrigado pelo seu carinho, que a paz esteja contigo. A Luzanira Maria nos mandou: que Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós e nossas famílias bênçãos de cura, paz, saúde, alegria. Que Deus abençoe as pessoas que estão passando por dificuldades, que sejamos como o paralítico do Evangelho, confiar e acreditar que Deus não nos abandona nunca. Fique na paz, amiga. Que Deus abençoe sua filha Tatiana para que consiga o que está necessitando para a sua vida. Amém. Que assim seja. Que Deus derrame graças e bênçãos na vida da Edna Penha. Grande abraço, Luzanira Maria, que a paz esteja contigo. A Odete Sobral nos mandou: eis que o Senhor... Estamos agora no comentário da Odete Sobral, que nos mandou: eis que vem o Senhor. Bom dia, missionário Wagner e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Obrigado pela reflexão. Abençoada semana a todos. Amém. Que assim seja. Um grande abraço a Odete Sobral. Que Deus te abençoe. E a Laurinda Cunha nos mandou: boa noite. Amém. Que assim seja. Uma boa noite a Laurinda Cunha. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem. Infelizmente, hoje a gente teve alguns problemas técnicos aqui. A luz da nossa cidade aqui está acabando, indo e voltando constantemente. Então a gente teve alguns problemas aqui, mas é coisa que acontece. A gente não tem controle sobre isso, mas o objetivo principal é levar a palavra de Deus, evangelizar, buscar ao máximo mostrar a todos o quanto Cristo quis nos mostrar as bem-aventuranças e as coisas de Deus. E esse é o foco do nosso canal: levar o amor de Deus, ensinar a palavra de Deus e as regras que Deus quer que nós possamos seguir para alcançar o reino dos céus. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.